Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Esse aqui é mais um vídeo dessa série que eu tenho feito sobre SEO semântico, sobre o fluxo de trabalho semântico que eu criei para aplicar no SEO, na verdade, que eu fui desenvolvendo durante o trabalho e que eu registrei lá no meu livro. E hoje, eu estava conversando com os amigos e lendo algumas coisas, ali no LinkedIn, quem sabe eu sou bastante ativo no LinkedIn, e aí me veio à mente, assim, apareceu para mim 2, 3 postagens de conhecidos e pessoas que eu não conheço, falando sobre a mudança do processo de busca, causado pela IA. E aí eu queria contribuir com esse assunto, óbvio, trazendo informações da área do conhecimento que melhor trabalha com isso, que é a biblioteconomia, sobre processo de busca, necessidade de busca. Já conversei, já postei bastante sobre isso, já conversei com muita gente sobre isso, mas não é correto dizer que a IA mudou o processo de busca. A IA mudou um elemento muito pequenininho, muito específico em todo o processo de busca, que é a parte final, que é a entrega da informação. Quando a gente... Aí, para a gente entender isso, a gente precisa falar como é esse processo, e uma coisa chamada fluxo de informação. Como é que a informação flui, óbvio, do ponto de vista da biblioteconomia, para a comunicação, a informação trabalhada de outra maneira, no processo comunicativo. Então, se você fala sobre informação dentro do processo comunicativo, você vai ter um outro viés. A biblioteconomia trabalha, e por isso que eu uso ela, que ela trabalha na recuperação da informação, que é o que interessa, para a gente que trabalha com SEO. E aí é nesse ponto que a generativa muda, porque quando se introduz generativo numa ferramenta de busca, ela para de recuperar e começa a gerar. Então, o impacto da generativa não está no processo de busca, mas na recuperação da informação, que ela muda de recuperar a informação para gerar a informação. A gente chega lá. O processo de busca por qualquer coisa, seja um produto, um serviço, uma ideia, uma dúvida, começa com uma necessidade. Na verdade, ela começa com a falta. A gente trabalha com um conceito chamado gap informacional, que quando eu tenho um conhecimento que me ajuda a fazer as coisas que eu preciso fazer, comprar, viver, interagir, me comunicar, trabalhar. E aí, quando eu me deparo com algo que eu preciso fazer, mas eu não sei alguma coisa sobre ele, eu não sei como faz, eu não sei o que é, eu não conheço algum processo, eu preciso saber alguma ideia, isso gera um gap, como se eu estivesse trilhando o caminho da informação e eu me deparo com um buraco, um buraco de dados ou de informação que eu não tenho e eu preciso preencher para continuar caminhando nesse processo. Isso é o dado, o gap informacional, é um buraco que fica ali. Então eu preciso preencher isso. E aí isso gera em mim alguns sentimentos, segundo alguns teóricos da biblioteconomia. Eu posso ficar com ansiedade, eu posso ter, às vezes até raiva do que eu não sei, posso ficar com vergonha de não saber, enfim, vários sentimentos. E esses sentimentos estão misturados na necessidade da informação. Então eu tenho a necessidade da informação, tenho esses sentimentos misturados e tem algo objetivo. Eu preciso preencher esse gap com aquilo que eu preciso saber. E aí se dispara um processo de busca da informação, que a parte digital, online, em ferramentas online, é um pedacinho. Porque eu posso, vamos ver aqui um exemplo do trabalho. Eu preciso fazer uma tarefa que eu não sei como é que faz. A primeira pessoa que eu pergunto é para o colega de trabalho. Eu não vou no Google primeiro, eu não vou ou a gente fazia isso antes. Pergunto para um colega de trabalho.
Aí eu posso consultar um livro, né, que eu tenha. Eu posso mandar uma mensagem para um colega de faculdade pelo WhatsApp, perguntando para ele se ele já fez isso, se ele sabe como é que faz. Aí ele pode me recomendar um livro, eu compro e resolvo. Nem faço busca online nenhuma, né? Ou geralmente o processo envolve tudo isso junto. Então eu pergunto para alguém, procuro no Google. Hoje em dia eu uso o ChatGPT, o Gemini, o Claude, para perguntar para eles como é que faz, o que é isso, né? E às vezes, ao mesmo tempo, tem busca informacional, tem busca por solução, né? Então eu estou querendo ao mesmo tempo conhecer o que é e já resolver. Então isso vai se misturando. E esse processo vai indo e voltando. Eu pergunto para alguém, alguém me responde. Essa outra pessoa pergunta para uma outra pessoa. Eu vou num livro, eu vou num site, eu vou num fórum. Então eu estou ao mesmo tempo procurando em vários lugares de várias maneiras. Esse processo nem sempre ele é fluido e linear. Ele pode ir e voltar. Quando eu vou resolvendo algumas dúvidas, tá, agora eu já descobri o que é esse processo que eu preciso para o meu trabalho. Agora eu vou mudar o meu tipo de busca para procurar como eu faço. Então, primeiro, nesse caso, eu preciso saber o que é, agora como é que eu uso isso, né? Casos de uso, aí eu procuro, começo a fazer buscas relacionadas, ferramentas melhor ferramenta para aplicar essa técnica ou fazer esse trabalho, como é que usa essas ferramentas. Então já estou numa busca lateral, aí eu vou num fórum, olho um vídeo, vou no YouTube, não vou no Google, enfim, né? Vou no Reddit, e aí a minha busca é muito esparsa, mas tudo isso faz parte de um processo. Antigamente, antes do generativo, quando eu fazia a busca no Google, né, ele recuperava a informação que estava no index, e me entregava a lista. Ela falava assim, ó, tá aqui as melhores referências, se vira aí para ver. Hoje em dia o generativo tenta me dar a resposta, né? Algumas vezes, né, umas boas vezes com links também para poder olhar lá as referências e saber mais, mas ele já me gera a resposta direto. Esse fato em específico não muda todo o outro processo. Quando a gente diz isso, a gente está olhando só para o finalzinho e ignora todo o resto do processo. E a gente ignora uma pessoa muito fundamental, que é o usuário. É ele que tem a dúvida. A gente está prestando atenção no generativo, que é um pedacinho desse tamanho, ignorando todo o processo, ignorando a pessoa que não pode ser ignorada, que é a pessoa que vai procurar por alguma coisa, vai achar o nosso site, vai comprar o nosso produto, vai assinar o nosso serviço, vai continuar consumindo o nosso conteúdo. Essa pessoa está sendo ignorada no processo e não pode ser. E a gente só entende isso quando a gente entende que esse processo é feito por pessoas. A ferramenta é só a ponta. Ela está nesse processo em alguns pontos, mas na hora que ela entrega a informação, ela é só um pedacinho. Ela não mudou o processo de busca. Porque o processo de busca é das pessoas, não é das ferramentas. Ela é uma ferramenta de dar resposta, ou uma ferramenta de entregar informação. Mas ela não é o processo de busca.